Olá, este é o podcast Santa Ignorância. Como eu disse, é um podcast passado, porque esse nome, porque a ignorância é uma bênção. Seja mais ignorante. Se você é ignorante, você provavelmente é feliz. E eu fico feliz que a primeira edição tenha dado certo. Então eu tô aqui fazendo a segunda. E hoje é quarta-feira, são 23 horas e eu estou morrendo de sono. Por que estou morrendo de sono? Simples. Eu acordei às 6 da manhã pra pegar um voo pra eu voltar pra cá. Eu não vou dizer onde eu moro. E eu não consegui dormir nada no avião. E ainda teve muita turbulência, então foi bem ruim. Então, quando eu terminar aqui, eu só vou postar no YouTube e dormir. Essa vai ser minha primeira boa noite de sono na semana. Eu não tava conseguindo dormir bem, porque o vizinho tocava música alta toda noite. E quando não era isso, ele falava muito alto. E às vezes parece que tinha criança na casa, as crianças ficavam correndo, faziam muito barulho. Mas felizmente isso já acabou e eu vou conseguir dormir bem a partir de agora. Talvez esse podcast fique maior do que o anterior. Os outros só tem um. Enfim, porque eu separei alguns temas durante essa semana. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que quando eu postei o vídeo, no primeiro dia eu me senti muito bem, cara. Eu tive o meu momento de felicidade, só que uma coisa estava me assombrando, que era qual vai ser o próximo tema. E no primeiro dia eu não sabia. Eu fiquei meio ansioso, porque eu acho que eu foquei tanto na primeira edição que eu acabei esquecendo da segunda. Só que no fim eu me estressei à toa, até porque eu consegui muitos temas. E é isso aí, cara. Bem, talvez o podcast de hoje fique com um clima mais deprimente. E, nossa, cara, eu esqueci de falar. Hoje é quarta-feira, menos uma quarta-feira na sua vida e rumo ao caixão. E por que menos uma quarta-feira na sua vida? Simples. Eu sei que nós mentimos para nós mesmos que vai ser mais uma quarta-feira, que tudo vai dar certo, que você vai acordar cedo e fazer tudo que você quer e viver uma vida feliz, só que isso não acontece, cara. Todos nós sabemos que é menos uma quarta-feira na sua vida, porque no fim você não fez nada de produtivo, você só tá sentado no seu sofá assistindo BBB. Que bosta, cara. Exatamente essa é a minha vida. A diferença é que eu tento não me alienar com o BBB, porque eu não gostei desse BBB. E bem, eu acho muito interessante isso que eu acabei de falar. E óbvio foi tirado do podcast Saco Cheio do Arthur Petri. E com base nisso, que ele falou que é menos um dia na sua vida, a gente pode parar pra pensar que se nós não mentirmos para nós mesmos de que vai ser mais um dia na nossa vida, mesmo que seja menos, eu acho que nós vamos enlouquecer, porque a gente só vai aceitar que nós somos inúteis, de que não há esperança, e no fim você vai acabar desistindo de se esforçar. Então, é a mesma coisa que eu falei no podcast anterior sobre o ateísmo. Ok, me desculpe por esse barulho, é o vigia. Enfim, é a mesma coisa que eu disse no podcast passado sobre ateísmo. Tem duas coisas que você vai fazer. Ou você vai entender que pode não haver nada depois dessa vida,
você vai tentar ter a melhor vida possível enquanto você está aqui na Terra e vai acabar se esforçando, ou você vai desistir de tudo e aceitar que você é um fracassado. E eu sou totalmente contra você aceitar que você é um fracassado, porque mesmo que você seja, isso é meio que uma desculpinha pra você não se esforçar. E mesmo que não tenha nada depois disso, é bom se esforçar, cara. Tipo, a vida é muito grande, então faz algo da tua vida. Sai desse sofá, sai desse podcast, vai fazer exercício. Eu até esqueci o que eu tava falando. Mas bem, essa comparação, cara. Ou tu vai aceitar que você não faz diferença nenhuma, que é totalmente errado nas duas situações, ou você vai se esforçar, o que é a parte boa. E como eu disse no podcast anterior, o ateísmo, quer dizer, a religião, é o travesseiro mais confortável que você vai deitar na sua vida, porque tá tudo explicadinho, tem isso, 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 você vai pro lugar X, se você for uma boa pessoa, vai pro lugar Y, se não, e é isso aí, cara. Achei que fosse render mais esse assunto, só que 6 minutos de gravação até agora. Bem, acabei de voltar de Brasília e a cidade é muito legal, o estado é muito legal, só que eu acho que é meio vazio, cara. Tipo, você olha pra todos aqueles prédios, tudo isso, é meio chato, cara. Às vezes eu gostaria de sair da cidade e viver em uma fazenda, sem internet, sem nada, só cultivando alimentos e cuidando daquele lugar, dormindo em um chalé frio. Só que meio que meu cérebro não consegue largar a internet, porque já se tornou parte da minha vida. E mesmo que metade de mim queira fazer isso e sair totalmente, a outra não deixa, porque se eu ficar um dia sem computador, acesso à internet, eu vou ficar entediado e vou acabar enlouquecendo. Não enlouquecendo, isso é demais. Mas vocês entenderam. Isso meio que tá em todos nós. Porque a não ser que você seja uma pessoa boa, com saúde e não necessita da internet para ser feliz, se você é igual a mim e você tem aquele lado de que você quer sair daquilo, mas você não consegue, porque isso facilita a sua vida mesmo. E tem uma parte boa, mas tem uma parte prejudicial. E cara. Bem, espero que o áudio seja melhor do que o podcast anterior, porque o outro tá meio baixo e agora aumentei o volume do OBS e espero que fique melhor. Eu fiz uns testes e parece que tá bom. Não tem muito ruído, mas se tiver muito ruído, me desculpe. É o ventilador, porque aqui faz muito calor, cara. Insuportável. Nossa, eu até esqueci os outros assuntos. Eu não sei, cara. Uma coisa que eu peguei pensando nesses dias foi se eu preferia viver em um lugar quente ou um lugar frio. Não tô falando hoje em dia, porque hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, mas se fosse antigamente, bem antigamente, na época pré-histórica, e eu acho que eu preferia morar em um lugar quente, porque tem frutas tropicais, essas... Nossa, cara. Não, eu já falei isso no podcast anterior. Eu já falei isso. Putz. É que eu esqueci os outros assuntos e eu não queria cortar igual da outra vez, que eu fiquei em silêncio por um tempo. Então eu acabei fazendo isso. Foi mal aí, cara. Foi mal.
Mas tem o cachorro do vizinho que tá latindo pra caramba. E voltando ao assunto do vizinho, eu não suporto gente que faz muito barulho. Tipo, cara, tu não tem nada melhor pra fazer da sua vida? Você tem que incomodar os outros com um som alto ou com uma fala alta e irritante? Tipo, lá em Brasília era pior, porque era um apartamento, era tudo mais junto. Só que aqui tá bem melhor porque as casas são mais afastadas. Só que mesmo assim ainda tem barulho. Isso é engraçado porque um tempo atrás eu não conseguia dormir se estivesse no silêncio total. Só que agora, se tiver uma fonte de luz ou algum barulho, por menor que seja no meu quarto, eu não consigo dormir. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque por um lado significa que talvez eu esteja dormindo bem, não sei, mas pelo outro se torna irritante. Em 11 minutos de gravação, passou bem rápido, e vamos ver se a gente vai conseguir chegar aos 40 minutos. Seria legal. Nossa, cara. Sei lá, esses dias eu tô me sentindo meio deprimido. Eu acho que eu fui tomado pelo vazio existencial. Tem que arrumar mais coisa pra fazer. Porque nossa geração tá tendo que lidar muito com esse vazio. Porque hoje em dia é tudo muito fácil, você não tem que lutar pelas coisas. E quando você vê, você tá entediado, sentindo que algo falta dentro de você. E é isso que eu tô sentindo agora. Meio que esse podcast tá sendo uma ajuda pra mim, porque eu, em vez de pensar em coisas ruins, tô pensando em assuntos pro podcast. Eu tô tentando estudar mais como funciona o YouTube. Eu tô tentando me esforçar mais para gerar mais qualidade. E assim eu ocupo meu tempo e tiro um pouco o vazio de dentro de mim. É nesse clima deprimente que a gente vai seguir com o podcast. Era pra eu ter falado sobre outras coisas, só que eu nem lembro mais o que era pra falar. Tipo, eu fico a semana inteira pensando em assuntos, no que pode ser bom, e tinha tanto assunto que eu até excluí algumas coisas. Eu achei que nem ia ficar tão legal. Ok, foi mal. É que eu ainda tô resfriado e às vezes eu sinto vontade de tossir. Nossa, cara, olha como tá a minha voz. Ok, beleza. Ah, putz, cara, até esqueci o que eu tava falando. Nossa, era sobre a falta de. Ah, beleza. E eu pensei em tantos assuntos que seria legal de falar aqui, só que agora eu só esqueci. Eu acho que alguns deles eram bons, só que o único que eu lembro era esse do menos um dia na sua vida. É, cara, eu acho que meu sonho é ser um velho ranzinza que mora em um chalé frio, bem longe de todo mundo, e tem uma espingarda no armário, mesmo que eu não vá usar pra nada. Sei lá, cara, eu não sei. Ah, eu quero falar um pouco sobre os jogos que eu tô jogando ultimamente. Eu parei de jogar Stardew Valley porque meio que eu acho que o jogo perdeu a graça. Tipo, eu já tomei spoiler do final e eu não tô conseguindo achar o que eu tenho que fazer, então meio que só tô adiando isso. Mas eu passei a jogar Terraria e eu comprei o jogo no início de 2020, só que eu achava que era só um Minecraft em 2D. Eu não entendia que dava pra você montar uma cidade e que tinha outros NPCs. Só que agora eu tô jogando o jogo e eu sei como se joga, eu tô curtindo bastante. Ó,
Ok, teve um barulho de ondas sonoras, como se fosse uma caixa de som, só que eu acho que já passou. Enfim, tem vários jogos antigos que eu tô jogando agora, que eu meio que tô jogando agora porque antes eu não sabia jogar. É algo mais ou menos assim. Ou da saudade do jogo, eu não sei. Talvez daqui a um tempo eu volte a jogar Stardew Valley por causa da saudade. Sei lá, cara, sei lá. Voltando ao assunto que eu mencionei no podcast passado, que eu adoraria saber desenhar, e a cada dia que se passa eu tenho mais essa vontade, só que eu sou muito ruim nisso. Talvez eu tente treinar um pouco. Isso seria bom, cara, porque aí eu poderia aperfeiçoar nisso, eu deixaria de querer e eu aprenderia a fazer, e eu ocuparia meu tempo e lidaria melhor com o vazio. Só que eu tô meio ocupado ultimamente. Então, acho que eu vou deixar pra depois, cara. Eu tenho umas ideias de fazer algumas histórias em quadrinhos que eu acho que ficariam legais. Só que eu acho que quando eu colocar na prática não vai ser tão legal assim. Essa é uma parte que eu odeio em mim mesmo, que eu desisto fácil das coisas. Eu pensei nesse podcast há uns meses, só que eu achei que ia ser algo que eu nunca ia colocar em prática. Afinal, eu já tinha falhado em um podcast antigo, mas eu decidi colocar em prática. Eu gravei a primeira vez e eu não sabia para onde tinha ido o arquivo, que eu achava que ia ir na pasta Y, só que estava na pasta X. E no segundo dia eu gravei e eu tinha uma interrupção, então eu meio que desisti. Só que antes disso eu aprendi para qual pasta ia o arquivo da gravação. E eu conversei com um amigo. Sim, eu tô repetindo o assunto porque eu tenho mais coisas para falar sobre isso. E ele me incentivou. E no dia... não no dia seguinte, mas depois do dia seguinte, eu gravei a primeira edição do podcast Saco Cheio, podcast Santa Ignorância. E tá aí no YouTube. Talvez eu coloque o link na descrição. Não sei. Bem... essa é uma parte que eu odeio em mim mesmo. Porque acho que faz parte de mim. É algo que eu tenho que trabalhar pra mudar, só que eu meio que não tô dando tanta bola. Eu tinha que dar, só que eu não tô fazendo isso. E isso é um erro bem ruim. Outra coisa que eu não gosto de mim mesmo é que eu sou muito pessimista. E aí eu também sou meio ansioso. E aí quando me dizem que algo pode dar errado, eu imagino que vai dar da pior maneira possível. E, por exemplo, vamos dizer que acabou a gasolina no carro, então no meio da estrada de dia. Eu penso que nós vamos ser sequestrados, eu vou morrer, ou não, ou talvez vou parar em uma fábrica de trabalho infantil na Tailândia. Ok, voltei, eu tive que tossir. Foi mal. Foi mal por essas interrupções. Eu sei que é chato, cara, mas tu não vai esperar a qualidade de um podcast assim, né? E. Ok. Nossa, cara, minha voz tá muito estranha. Uma coisa. Lembrei de um assunto que é. Que eu odeio assistir minhas próprias gravações. Porque eu reparo em coisas fúteis que pra mim são coisas inadmissíveis, só que pros outros vocês talvez nem percebam. Por exemplo, o tom da minha voz enquanto eu tô gravando. Então, quando eu vou ver se o áudio tá bom depois da gravação, eu só vejo umas 4 partes do vídeo. Tento não assistir muito, porque eu sei que se eu assistir, eu vou achar defeito onde não tem, ou onde não importa.
e eu vou acabar desistindo de tudo. E é estranho, porque eu não sinto isso quando tô assistindo o podcast do Arthur Petri ou qualquer outra coisa. Mas quando eu tô vendo o meu próprio, eu penso nisso. Isso me irrita, cara. O Arthur Petri também mencionou isso, que quando ele assiste o podcast dele, ele fica corrigindo as coisas. Só que eu acho que ele corrige pra tentar melhorar. E eu só penso que aquilo é um defeito e que eu tenho que apagar e desistir disso tudo. Nossa, cara, hoje o podcast tá num clima bem deprimente. Enfim, 20 minutos de gravação, maravilha. E é isso aí, vamos até os 40 minutos hoje. No podcast passado eu meio que não pensei muita coisa. O meu plano era não ter nenhum assunto, só que meio que eu tô mudando isso. Eu quero adicionar um pouco mais de qualidade no podcast, antes era pra ser com nenhuma qualidade. E eu também quero melhorar um pouco as coisas, eu quero adicionar mais assunto, fazer com mais de 30 minutos, não só 30 minutos. E é isso aí. Eu não vou botar nenhuma coisa de fundo, porque isso é um podcast, cara. Podcast é igual ao rádio. Você não assiste podcast. E se você assiste, pega, sei lá, o flow que tu gostar e só ouve. Faz alguma outra coisa enquanto tu tá ouvindo, que vai ficar muito melhor. E bem, eu não vou botar nada de fundo, porque pra mim podcast é só pra ouvir. E é isso aí, lide com esse fato. Se você assiste podcast, me desculpe, cara, mas você não é bem-vindo aqui. A não ser que você queira ficar olhando pra uma tela preta durante meia hora. Ai, cara. Eu ia falar algo em seguida, mas eu já esqueci. Lembrei. Gostaria de filtrar as pessoas que veem os vídeos, na verdade o vídeo até agora, né? Mas eu acho que eu ainda não tenho público pra isso. Não é que não tenho público. As únicas pessoas que assistem meus vídeos, meus 2 vídeos, no caso só um que tá postado, são pessoas pra quem eu divulguei. E elas vêm uma vez, vêm outra vez, e provavelmente com o tempo vão parar de ver. Porque ninguém suporta isso, cara. E como eu disse, eu não tenho público ainda pra filtrar. Mas eu já vou falar algumas coisas aqui, que é: se tu tem opinião, se tu se estressa, qualquer rede social que for, por causa de política ou qualquer coisa, sai desse podcast, cara. Porque aqui nós não temos opinião, nós apenas declaramos guerra à tigrada. E quem é a tigrada são as pessoas, são vocês que têm uma opinião e que se estressam por causa disso e que irritam os outros, cancelam os outros, enchem o saco dos outros porque eles fizeram uma piada ou sei lá, cara. Essa é a tigrada e eu odeio a tigrada. Então esse podcast é só pra gente falar algumas coisas, de vez em quando humor, só que até agora não teve humor. Não sou nada bom em fazer humor. Ok, voltei de novo. Como eu disse, não sou nada bom em fazer humor. Eu gostaria de saber contar piada, só que eu sou horrível nisso, cara. Eu acho que eu não nasci pra comédia. Às vezes eu pego uma piada de um comediante que eu gosto muito e conto pros meus amigos, porque eu gostaria que eles ouvissem essa piada. Só que gostaria de fazer piadas também, cara. De vez em quando sai alguma coisa, só que raramente. E é isso aí. 24 minutos, maravilha. E bem, é isso. O podcast não é pra ter opinião.
Só quero me divertir um pouco aqui, talvez desabafar algumas coisas. Nossa, cara, minha voz tá muito estranha. Acho que eu tô um pouco rouco. Me desculpem por isso. Talvez vocês nem liguem, mas pra mim é um defeito que eu só consigo ver em mim mesmo. Eu não consigo ver nos outros. Eu nem percebo isso quando eu tô assistindo vídeos das outras pessoas. E esse negócio de querer que saia tudo perfeito é um saco, cara. É muito chato. É muito chato. Cara. Eu tô com muito sono. Meu Deus. Eu quero muito dormir. E eu acho. Ainda tenho que fazer a thumb, cara. Acho que eu vou pegar alguma imagem de um cachorro com farda de poço de gasolina e botar Santa Ignorância 2. Eu acho que eu só vou botar umas fotos de animais como thumb. Se esse negócio der certo, esse podcast der certo, eu vou melhorando com o tempo, cara. Mas é só a segunda edição. É que, tipo, pra vocês talvez não tenha mudado nada. Mas passou uma semana, cara. Eu queria fazer 2 podcasts por semana, só que eu não sei se eu vou ter conteúdo. Então, por enquanto, eu vou deixar só um por semana mesmo. E a diferença de uma semana pros vídeos é bem ruim. Porque há uma semana atrás eu tinha outras opiniões e agora eu já mudei. E isso é um pouco chato. Mas se tudo der certo, talvez eu faça 2 por semana. E é isso aí. Até que não seria tão difícil fazer 2 por semana. Porque eu quase nem edito, porque não tem muito ruído. E o volume eu controlo aqui pelo OBS. O máximo é se tiver alguma coisa eu corrijo depois. E eu não boto nada de fundo, também é fácil de fazer. Então daria pra fazer 2 por semana tranquilo. Eu quase não edito nada, só dou uma corrigida no Audacity. Mas o que falta mesmo é assunto, cara. Porque você precisa de assunto para um podcast. E isso é meio difícil de conseguir. Porque às vezes, por exemplo, há 3 dias atrás, eu queria falar um assunto, só que no dia seguinte já desisti desse assunto porque eu achei que não ia ficar tão legal. Então, meio que fica complicado. E a minha separação de assuntos é bem assim, eu passo uma semana, penso nas coisas que acontecem comigo, ou nas coisas que acontecem por aí, e eu só tento lembrar de tudo isso, não anoto nada, e na hora eu falo o que der na telha. Eu não quero fazer um podcast muito bem elaborado. É isso aí, cara. 28 minutos. Maravilha. Vou tentar fazer 40 minutos. Passou uma moto agora. Espero que não tenha feito muito barulho. E... cara, se eu fosse presidente, se eu fosse um ditador, eu teria um toque de recolher. E a partir de tal hora você não pode estar na rua nem fazer nenhum barulho. Se você fazer muito barulho de noite, você vai levar uma pena de prisão perpétua. Óbvio que eu tô exagerando. Você, tigre que tá me assistindo, pode descansar, fica aí no seu canto, porque é óbvio que isso é uma piada. Viu, cara, eu não sou engraçado. Eu acho que pra você fazer uma piada depende muito do seu tom de voz também. Depende do jeito que você conta. E eu não sou bom nisso. Talvez com o tempo eu melhore, mas sei lá, cara. Sei lá. Voltando ao assunto, você, tigre, tá assistindo isso, calma. Porque você tem que exagerar nas piadas. E algumas pessoas não entendem isso. E aí fica chato, cara. Porque a pior coisa do mundo é ter que explicar uma piada.
Piadas são tipo sapos. Você pode contá-las e se alguém não entender, você pode explicar a piada, que é a mesma coisa que dissecar o sapo. Só que depois disso a piada vai estar morta, o sapo também. E aí você estraga a piada. E isso é ruim, cara. Isso é ruim. Eu acho que no YouTube poderia ter um filtro de telespectadores melhor. Porque a pior coisa do YouTube é você ter que lidar com pessoas que não são seu público-alvo e que não são iguais a você, que consomem conteúdo totalmente diferente. Eu não tô falando isso sobre meu canal, até porque até agora não teve nenhum sinal de tigres por aqui. Está tudo bem, guerreiros. Podem guardar as flechas. Haha. Enfim, não teve nenhum sinal de pessoas chatas por aqui. Mas eu tô falando de canais maiores. Principalmente quem consome humor. Principalmente quando o humor é ácido. Porque muitas pessoas acham que aquilo é sério, não entendem a piada. E aí elas tomam uma ideia errada do que você está falando e acham que é a sua opinião. E eu tento não ter opinião, porque opinião é chato, cara. Ter opinião é chato. Eu meio que só quero o que for melhor pra mim e pro geral. Mas eu também não vou debater e lutar por isso. Só quero viver minha vida, cara. Só quero viver minha vida e morrer. Só quero viver e no fim de tudo morrer. Qual será o sentimento que tu sente antes de morrer? O ruim é que eu acho que eu nunca vou saber qual é. Porque eu não vou poder saber o sentimento que eu senti antes da morte. E eu não vou saber que aquilo que eu tô sentindo é um sinal de que eu vou morrer logo. Então é algo difícil de saber. Ai, cara. Bem, um artista que eu gosto muito é o Carlos. Ah não, eu já falei isso no podcast passado. O ruim é que eu já nem lembro o que eu falei no podcast passado. E às vezes eu quero falar um assunto, só que eu já falei. E aí fica chato. Bem, 32 minutos de gravação, maravilha. A partir de agora eu não tenho muito assunto, então só vou ficar falando qualquer coisa. Se você quiser já pode sair, porque acho que a partir de agora não vai ter nada interessante. Mas você pode ficar também, talvez sim uma pérola. Mas você não deve esperar nada daqui. Eu também não esperaria. Meio que aqui é só algo pra tu ouvir quando tu não tiver nada pra fazer. Ou quando você estiver deprimido, que aí você vai ficar mais deprimido ainda. Eu não tô criando isso aqui na intenção de ganhar público, viver disso. Eu nem quero viver disso. Eu só tô criando isso aqui pra provar pra mim mesmo que eu não sou um fracassado. Isso ajudou bastante, porque no dia que eu postei o vídeo, eu deixei de me sentir fracassado. Isso mudou a forma que eu vejo eu mesmo. Porque antes eu me via como alguém incapaz, alguém chato. Eu me via como alguém inútil. Ainda me vejo com essa pessoa, eu ainda não superei isso. Só que eu tô vendo que aos poucos eu posso melhorar isso. E que aos poucos eu vou deixar de ser essa pessoa. É o seguinte, cara. O meu objetivo é deixar de ser o cara que chama os outros de cringe e que fica trancado no quarto e ser o cara cringe, feliz. E eu só tô usando esse exemplo porque eu acho que é fácil de entender. Mas a minha meta é deixar de ser alguém inútil e ser alguém feliz, cara. Eu quero seguir minha vida. Eu quero deixar de ser essa pessoa pessimista. E eu quero viver uma vida boa. Eu
quero ter a melhor vida possível enquanto eu tô aqui. Porque no fim, ser muito triste é chato. E eu sei disso. Não é uma escolha minha ser assim. Por isso que eu quero me livrar disso logo. Ai, ai. 35 minutos, ok. Temos mais 5 minutos de podcast. Espero que vocês tenham gostado até aqui, ou não, sei lá. E é isso aí, cara. Boa quinta-feira, porque é quando eu vou soltar esse podcast. E quando eu falar que é menos tal dia na sua vida, no início dos podcasts, mesmo que eu fale que hoje é quarta-feira, só pensa que é um dia qualquer. Porque a reflexão sobre isso é legal, cara. É meio uma piadinha, é meio humor. Mas se você parar pra pensar, tem uma reflexão legal nisso. E eu acho que eu consegui explicar ela aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo o que eu falei aqui. Não levem nada a sério, porque esse podcast não tem opinião alguma. E é isso aí, cara. Mais um podcast declarando guerra tigrada. E se você sabe daquilo, comenta um tigre e uma flecha. Mas só se você sabe. E como você sabe se você sabe, cara? Simples. Quem sabe, sabe. Apenas os reais vão saber. E se você é um tigre, você não vai saber. É isso aí, bora caçar os tigres. Bora tirar os tigres daqui. Porque os tigres são pessoas chatas que gostam de criar brigas na internet. E isso é muito chato, cara. Eu odeio quem faz isso. A internet não é pra ser levado a sério. Tipo, por mim, eu acabava com todas as redes sociais, menos YouTube, porque eu consumo muito, Discord e Steam. Não sei se a Steam pode ser considerada uma rede social, mas tu pode criar um perfil lá e tem chat com outras pessoas. Então eu acho que pode. Acho que pode ser considerado. Bem, é isso aí. E uma última coisa que eu gostaria de falar, que eu não gostei em Brasília, é que lá não tem romã, que é uma fruta que eu adoro. Isso é chato porque eu gostaria de ter uma árvore de romã. E infelizmente lá não tem, então acho que antes de eu ir pra lá, eu vou levar umas sementes. Eu sou alguém bem de internet, só que eu gosto dessa parte mais real, entre aspas, da vida. Tanto que eu gostaria de viver em uma fazenda. Eu gostaria de tirar um mês assim fora da internet, ir pra um lugar calmo, tranquilo, levar alguns livros, ler, relaxar, ficar mais com a natureza e respirar um ar puro. Mas eu meio que não tenho essa possibilidade. Então eu só aceito que minha vida tá ligada a essa poluição chamada internet. A internet é uma faca de dois gumes. Por um lado, ela facilita a tua vida, é entretenimento, é legal, você conhece pessoas por ela. Tanto que eu não teria conhecido pessoas legais por ela. Mas por outro lado, é um lugar tóxico, chato, onde habitam os tigres e onde circula vários crimes. A internet é algo bem perigoso, cara. Bem, 39 minutos. Tá dando quase 40 minutos. Acho que eu já vou encerrando por aqui. Espero que tenha gostado. Assista um podcast anterior, se você já não tiver assistido. E é isso. Obrigado. E tchau. Ainda não, porque não deu 40 minutos. Calma aí. Vou ficar em silêncio até dar os 40 minutos.
Beleza, deu os 40 minutos. Tchau, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou noite.